Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 3 do livro do profeta Jonas. O texto para a nossa reflexão é Jonas 3, 1 a 4. O tema desses versos nos leva a considerarmos o privilégio que temos de participar dos propósitos benéficos de Deus. Jonas estava tendo essa nova oportunidade porque Deus lhe dava a segunda chance. Porém, temos que lembrar que ele tinha ficado e ainda demonstraria que estava aborrecido diante do amor divino para com os ninivitas. Por isso é que Jonas foi chamado do profeta patriota que amava o seu povo e odiava os seus inimigos. Na verdade, Jonas não entendia Deus. Era inconcebível ser chamado por Deus para anunciar a mensagem divina aos ninivitas, oferecendo-lhes oportunidade de se arrependerem e ficarem livres do juízo de Deus. Por não aceitar esse ato de amor divino, Jonas empreendeu a sua fuga para Tarsis. Teve sua experiência no navio, foi lançado ao mar, foi engolido por um peixe, ficou por 3 dias e por 3 noites dentro do peixe, mas depois orou a Deus e foi lançado novamente em terra. Então, ao ouvir pela segunda vez o chamado de Deus, Jonas foi para Nínive e transmitiu a mensagem do Senhor. Apesar de não ser um mensageiro convencido, os habitantes de Nínive responderam à sua mensagem e Deus os perdoou, desistindo do seu plano de castigá-los. Creio que para alguns de nós foi também inconcebível essa reação de Jonas. Ele ficou aborrecido e acusou Deus de ser tão compassivo, tão misericordioso, que não podia mais castigar os ninivitas. Deus, entretanto, com paciência e amor, procurou ajudar-lhe a ver por que ele queria salvar aquelas pessoas. Veja bem, o livro se conclui mostrando a necessidade de Deus preocupar-se com Nínive, uma cidade com tantas pessoas sem valores morais e uma cidade com um grande rebanho de gado, sinônimo de riqueza e prosperidade naqueles dias. Mas o aborrecimento de Jonas não foi a última palavra do livro, não. Certamente, não poderia ser o final da história. O final do livro, o livro termina, o final da história mostra-nos sempre o amor de Deus pelas pessoas que necessitam de salvação. Deus tem sempre a última palavra, e mesmo que, ao procurar nos esclarecer a sua grande misericórdia, nós nos recusemos a aceitá-la, Ele continua nos amando e nos dá uma nova oportunidade para que possamos participar dos seus misericordiosos propósitos de salvação. Por isso eu entendo que o melhor título para a nossa reflexão hoje é o seguinte: os propósitos misericordiosos de Deus. Eu repito, o título para a nossa reflexão com base em Jonas 3, 1 a 4 é os propósitos misericordiosos de Deus. Querido amigo, poderíamos dizer que o tema desse texto nos faz pensar numa segunda oportunidade que Deus concedeu a Jonas. Um dos ensinamentos mais interessantes nesse livro de Jonas é exatamente esse, a segunda oportunidade que o profeta teve para obedecer o chamado de Deus. Os 2 primeiros capítulos deixam claro qual era a vontade de Deus e nos mostra as ações de Deus providenciando essa nova oportunidade para que o profeta rebelde se curvasse diante do seu chamado. Na verdade, o que vemos é que Deus age em nosso favor, dando-nos uma nova oportunidade para servi-lo. Deus não desiste de nós. É triste, porém, constatarmos que Jonas não pôde alegrar-se do êxito da sua missão. Essa segunda oportunidade foi abençoadora para os ninivitas, mas para ele não foi abençoadora. Sabe por quê? Por causa do seu coração duro contra os ninivitas.
Esse é um caso bem diferente do caso de João Marcos, que havia deixado os missionários Paulo e Barnabé e desistido da viagem. Mas a segunda oportunidade foi dada a João Marcos por Barnabé. Ele a aproveitou e mais tarde, depois de ter sido treinado pelo próprio Barnabé e tendo estado com Pedro durante o seu ministério, ele também esteve com Paulo em Roma quando o apóstolo esteve preso a primeira vez, conforme Atos 28. Posteriormente, confirmando que João Marcos aproveitara bem a sua segunda oportunidade, Paulo, logo antes da sua morte, pediu que Timóteo levasse João Marcos até ele, porque João Marcos tinha se tornado útil ao ministério. Leia lá 2 Timóteo 4:11. Ora, querido amigo, são oportunidades que são dadas e nós precisamos aproveitá-las. Aproveitemos, então, essas segundas oportunidades. São presentes preciosos de Deus. São presentes que Deus nos dá para participarmos dos seus maravilhosos propósitos. Mas, afinal de contas, que propósitos são esses, tão misericordiosos assim? Quais são os propósitos salvíficos de Deus para com a raça humana? Aonde recorreremos para obter conselho e instrução? Aonde estudaremos para saber quais são esses propósitos de Deus? Eu creio que a comissão apostólica é o ponto de partida. Isso porque ela contém as ordens que Jesus deixou aos seus apóstolos. Ela é conhecida como a Grande Comissão e apresenta a vontade de Deus para com os homens, apresenta os propósitos divinos de Deus para com os homens. Embora não sejamos apóstolos, nós somos seus seguidores, seguidores do Senhor Jesus. Se somos encarregados, então, de proclamar o Evangelho ao mundo, temos que saber em que detalhes o Senhor passou essa ordem, em que detalhes o Senhor comissionou os seus apóstolos e nós que somos seus discípulos. Gostaria de examinar os vários textos com você. Veja bem, Jesus conversou com eles durante 40 dias após a sua ressurreição. E diferentes textos expressam dessa ou daquela forma essas ordens, ressaltando esses ou aqueles aspectos, esses ou aqueles detalhes. Mas me parece que as ordens de Jesus podem ser resumidas em alguns princípios importantes. Quando lemos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e 21 e Atos capítulo 1, podemos dizer que a ordem de Jesus é que façamos discípulos deles. Essa é a ordem, fazei discípulos. Mas além de nos dar essa tarefa, Jesus deu-nos a metodologia, através de 3 gerúndios, uma palavrinha da gramática grega. Indo, ensinando e batizando. Isto é, são processos pelos quais nós faremos discípulos. Mas Jesus disse que os discípulos deveriam ser de todas as nações. Isso é, a pregação deveria ser realizada até os confins da terra. Mas Jesus, além de nos dar a ordem e a metodologia, nos deu também o poder para realizarmos essa tarefa. Toda a autoridade que tinha sido dada a ele, ele a transferiu para nós, através do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Na verdade, a palavra quer dizer seus mártires. E mesmo contando com o ódio do mundo, percebemos que esse é um privilégio. O privilégio é participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. Desse modo, para resumir, se você deseja usar os seus talentos no serviço do Evangelho, você não precisa saber tudo no mundo, não. Mas deve ser capaz de explicar o discipulado e fazer discípulos de Jesus.
Você precisa compreender o caminho da salvação apresentando o Evangelho. E você deve ser capaz de explicá-lo. Quando isso acontece, quando obedecemos o chamado de Deus, quando temos uma segunda oportunidade, participamos então com Ele da proclamação das boas novas de salvação. E esse é o princípio que esse texto nos traz. A obediência concede a oportunidade de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. Eu repito, esse é o princípio que Jonas, capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4, nos traz. A obediência concede a oportunidade de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. Nesse texto, encontramos 5 maneiras de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. A primeira maneira de nós participarmos desses propósitos misericordiosos é aproveitarmos a segunda oportunidade. Veja o versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Na verdade, o que temos aqui é uma mensagem urgente. Deus não repreendeu o profeta, mas simplesmente lhe repetiu a ordem que já tinha dado. Jonas já sabia que era impossível fugir da presença de Deus. Não estava de acordo com a ordem de Deus, porém não tinha outra alternativa. Pelo menos, ele se arrependeu. E isso já lá no estômago do grande peixe. E a ordem era clara: anunciar o Evangelho aos ninivitas. Por isso, é importante aproveitar essa segunda oportunidade e assim participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus. A segunda maneira de participarmos desses propósitos misericordiosos é darmos atenção então ao chamado divino. Versículo 2 do capítulo 3 nos diz essas palavras: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Querido amigo, Deus pediu alguma coisa bem distinta do primeiro encargo, da primeira tarefa. Já não era mais pregar contra a cidade de Nínive, mas sim proclamar a mensagem que Deus lhe dava no momento oportuno. Jonas não tinha mais que preparar uma mensagem. Deus é que iria dar essa mensagem para Jonas. E Jonas simplesmente deveria proclamá-la. É evidente que o autor viveu muito tempo depois da destruição de Nínive, já que disse que Jonas pregou em Nínive, e Nínive era uma grande cidade. Então, quem formatou esse livro, formatou numa época bem posterior. Sabemos que Nínive foi destruída em 612 e nunca mais foi construída novamente. E é óbvio, então, que esse livro se escreveu depois dessa data. Mas o que nós podemos perceber nesse versículo 2 é que devemos dar atenção a esse propósito divino, ao chamado divino. Por isso, uma terceira maneira de participarmos desses propósitos tão abençoadores, misericordiosos de Deus, é obedecermos imediatamente. Na primeira vez, Jonas fugiu. Mas veja a primeira parte do versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aqui, ele obedeceu imediatamente. E é interessante, nós podemos lembrar do caso de Noé. Deus mandou que Noé construísse um barco e lhe disse as dimensões, lhe disse o material e muitos detalhes sobre as partes essenciais desse barco. Noé, por seu lado, obedeceu exatamente.
Lembramos que o texto de Gênesis diz: assim fez Noé consoante tudo o que o Senhor lhe ordenara, e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Agora, você teria feito exatamente como Deus havia mandado, se você tivesse sido Noé? Não responderia um sim rápido? Mas aí daria outras sugestões para Deus? O barco era enorme. Ele tinha capacidade de cerca de 570 baús rodoviários que nós vemos em nossas estradas aí. Noé tinha que obter os materiais, construir o barco e então calafetar esse barco com aquilo que chamamos de betume. Era um derivado do petróleo. Deus nunca pede impossível para nós. E Noé foi capaz de fazer todo o seu trabalho. Era uma tarefa desafiadora. O Senhor não tem planos com desconto para os seus servos. Seria muito fácil para Noé ter se desculpado e falado: Senhor, é muito difícil. Não, em vez disso, ele obedeceu e obedeceu imediatamente. Querido amigo, o que Deus está nos chamando para participarmos dos seus propósitos misericordiosos deve ser ouvido por nós e deve ser obedecido imediatamente. Poderíamos até, se fôssemos Noé, dar uma ideia melhor para o Senhor. Senhor, que tal fazermos alguns botes separados para colocarmos os elefantes? Imagina só você viver durante um ano num barco com um elefante. Me parece não muito atraente. Querido amigo, Noé não fez isso. Não dialogou com o Senhor, não sugeriu nada a Deus. Ele simplesmente obedeceu. Jonas, dessa vez, obedeceu imediatamente. Noé pregou por mais ou menos 120 anos, mas pregou, e por isso ele é colocado como um homem de fé. Então chegamos a uma quarta maneira de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus, que é obedecer mesmo diante das dificuldades. Jonas obedeceu. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. É difícil entender essa expressão. Nínive era de 3 dias de caminho. Provavelmente significa a grande Nínive. Essa era uma cidade com muitas atrocidades, com muitos pecados. Grande, extensa, e Jonas teve que percorrê-la. Não de avião, não de helicóptero, não de carro, não de metrô, não de trem, foi a pé e foi proclamando uma mensagem muito objetiva. E a quinta maneira, então, de participarmos dos propósitos misericordiosos de Deus é proclamarmos com fidelidade a sua palavra. O versículo 4 nos diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era uma mensagem dura para um território estranho a ele, para um território gentio. Podemos imaginar a reação das pessoas ao ouvir esse estrangeiro pregando, até talvez vestido de uma maneira diferente da deles, pregando que Nínive seria destruída. Mas ele foi fiel à palavra de Deus. Se nós quisermos participar dos propósitos misericordiosos divinos, ao pregarmos o Evangelho, devemos proclamar com fidelidade o Evangelho. Querido amigo, a minha oração por você é que você não dilua o conteúdo do Evangelho, mas também não prometa coisas que Deus não prometeu. O que temos visto nesse dia tem sido a pregação de um outro Evangelho. Não faça isso. Que possamos aproveitar mais uma oportunidade que Deus nos deu para pregarmos com fidelidade o seu Evangelho. Que o Senhor te abençoe nesse propósito e nessa prática. Um grande abraço e até o próximo programa.